Nesta outra empresa de ônibus, a preocupação com os funcionários também está grande. Em janeiro, 7 pessoas já foram afastadas com Covid-19. Tivemos uma alavancada de pessoas, profissionais já afastados com relação a essa situação, alguns aguardando resultados ainda. Então foi meio assustador, que nós não esperávamos que fosse ter esse aumento assim tão repentino logo no começo do ano. Pelo transporte ser considerado um serviço essencial, o trabalho aqui não parou. E, pelo contrário, viu? Aumentou. Nós tivemos que readaptar, já vínhamos tendo todo o sistema de contingência, realizado pela empresa, mas aí tivemos que readaptar, porque algumas empresas, clientes, já solicitaram, já de imediato, devido a esse aumento, solicitaram que nós tivéssemos que tomasse outras tratativas com relação à situação. Aí nós tivemos algumas linhas por conta de clientes duplicadas, para atender. Diante do aumento repentino nos casos de Covid-19, a empresa reforçou os cuidados preventivos, principalmente aqui dentro dos ônibus. Por exemplo, de 2 em 2 dias acontece esse processo aqui, olha. É uma espécie de pulverização, onde o especialista passa um antibactericida em toda a extensão do veículo. A limpeza pelo setor de conservação e limpeza, a lavagem dos carros, a troca de cabeceiras. Então, a nossa preocupação é muito grande e é mais focado ainda. Vamos lá, quando aconteceu essa situação de repentina assim, parou o pessoal, vamos orientar novamente qual vai ser as nossas tratativas, como vamos retomar esses cuidados que já estavam sendo feitos, mas agora redoblados. E nesta situação de agravamento da pandemia, você sabe quais são os deveres e as obrigações das empresas e dos funcionários? O Dr. Luiz Gustavo, advogado especialista em direito trabalhista e empresarial, vai nos esclarecer alguns pontos. Vamos começar pelo trabalho remoto. Ele explica que o home office é uma boa opção para tentar frear o avanço da Covid-19. Mas no caso do funcionário testar positivo para a doença, a decisão de trabalhar ou não de casa cabe a ele e não à empresa. A partir do momento em que o funcionário está positivado, ou mesmo com sintoma, ele deve comunicar à empresa de forma remota e se afastar. Estando negativo o teste, ele deve voltar ao trabalho e, estando positivo, ele se cumpra a sua quarentena. Porém, se o sintoma for leve, moderado, ele pode optar em trabalhar, opção do funcionário. Porém, se for grave, ele se afasta totalmente das suas funções. Mesmo sendo leve, moderado e ele optar em não trabalhar, a empresa não pode obrigá-lo a trabalhar, uma vez que ele está de licença médica. Já as empresas não são obrigadas a custear os testes da Covid-19 para os funcionários. A empresa não deve custear os testes de Covid. O teste de Covid deve ser custeado pela empresa somente se for uma obrigatoriedade do poder público ou se a própria empresa exigir. Caso contrário, deve ser arcado pelo próprio trabalhador, pelo próprio funcionário. Mas caso o funcionário esteja com suspeita da doença, mas não consiga fazer o teste, ele deve ficar afastado. Se ele estiver com suspeita, ele deve se afastar para realizar os testes. Se, porventura, o teste positivo, ele continua cumprindo a sua quarentena, mas a obrigatoriedade é do afastamento para salvaguardar a vida dos colegas. De novo, a gente está falando aí de bom senso dos empresários, empreendedores, que também têm ali a sua força de trabalho prejudicada, o seu serviço prejudicado, o seu produto, bem como os funcionários que devem ter bom senso sobre o isolamento exatamente para evitar ou salvaguardar, como bem disse ali o advogado, a vida dos colegas. Tudo isso implica no bom senso. Que, para ser sincero, muitas vezes falta para muita gente, não é verdade? Não? Não é não? Não é não? É bacana, a gente está vendo aí as imagens de uma limpeza antibacteriana aí, É importante redobrar esses cuidados. Eu custo a aceitar que a pandemia nos trouxe coisas boas, porque é um sofrimento tamanho, que a gente está vivendo há quase 2 anos, mas a gente tem que ser justo e algumas coisas foram melhoradas aí.